Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro. Estamos na 33ª, penúltima semana do tempo comum. Hoje, dia da consciência negra. Uma consciência que temos todos, não só os negros, indígenas, os pobres e tantos outros que são... há um grande preconceito e o cristão deve ser uma pessoa sem preconceitos, né? Para que não haja discriminação. Então é preciso entender que todos são iguais perante Deus e que a gente deva amar sempre, principalmente aqueles que são excluídos, aqueles que são que mais precisam, né? Então esse é o papel importante do cristão em relação também às minorias, às pessoas que simplesmente pela cor, pela raça, pela classe social, como a gente vê muito aí no mundo inteiro, muitas pessoas que se acham melhores do que os outros por algumas condições, né, diferenciadas. Então, perante Deus, somos todos iguais e carregamos aquela bagagem que precisamos aí para a nossa salvação, que é a bagagem dos valores do reino de Deus, que a gente pode entrar pela porta estreita. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as suas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, é importante ressaltar que Jesus está indo para Jerusalém, local em que ele vai dar a vida para nos salvar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado, sacrificado. E é importante que a gente tenha nesse tempo, principalmente esse tempo de final de ano litúrgico, sempre aquela consciência da oração, a oração e a vigilância. Orai e vigiai. Somos administradores dos bens de Deus, temos uma missão aqui, a missão de construir um reino de paz, justiça, amor, solidariedade, bondade, mansidão, e esses valores devem crescer, né? Então imaginemos que esses cidadãos, eles não é dinheiro, mas valores do reino, né? Imaginemos que esses cidadãos têm que aumentar mais o amor, aumentar mais a misericórdia, aumentar mais a justiça e tantas outras coisas que são características do reino de Deus. Então, alguns realmente cumpriram a sua missão com maestria.
então conseguiram fazer com que esses valores crescessem cada vez mais. E um não, um simplesmente se acomodou. E isso é uma coisa que realmente a gente vê que Jesus condena o comodismo, o acomodar-se, né? A gente tem que sempre que fazer, cumprir a nossa missão. Nós temos uma missão, nós somos discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa missão é como pedras vivas na construção desse reino de Deus, como sal da terra e luz do mundo. Então, nesse tempo que é efêmero, esse tempo que a gente vive neste mundo, nós precisamos ver aquilo que é mais importante. O que é mais importante são as coisas de Deus, são os valores do reino de Deus. Então, a gente vai administrando esses valores de Deus. É isso que a gente tem que carregar como a nossa... quando a gente vai para a porta estreita, é importante que a gente deixe a bagagem que não é pertinente, porque a gente não vai caber na porta estreita. A bagagem que faz com que a gente entre na porta estreita é a humildade, é a generosidade, é o amor, a justiça. Então, que a gente seja justo, que a gente seja amoroso, que a gente seja misericordioso e que a gente ore e também a gente se policie sempre, né? Porque a gente nunca sabe o dia nem a hora, né, do encontro com Deus. Então é preciso que a gente ore e vigie. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia, abençoado feriado a todos vocês, e à noite, às 19h30, teremos a Santa Missa de envio dos discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Paróquia São Sebastião, em Vinhedo. Um abençoado dia para todos vocês.